um texto conhecido, eu já preguei sobre esse texto aqui, já preguei sobre esse texto lá fora, mas eu queria ler com vocês novamente o texto que está em Marcos capítulo 5. E eu quero falar nessa noite, tentar falar para você sobre a vida que Jesus tem para você. Meu amado, Jesus tem uma vida para você. Para você crente, para você amigo visitante, convidado, Deus tem uma vida para você. Todos nós aqui estamos vivos, todos nós existimos, todos nós aqui estamos em ação na vida, estamos trabalhando, estamos estudando, estamos nos relacionando, estamos casando, estamos preparando para casar, estamos procurando alguém para casar, né? Estamos organizando a vida, poupando, trabalhando, estudando, fazendo tudo isso. Mas a vida que Deus tem para você não é só isso. Deus tem uma vida para você. E a Bíblia toda fala disso. E eu não sei por que veio esse texto para falar disso. E eu tenho certeza que de alguma maneira Deus vai falar com alguém aqui. Com alguém aqui. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ou Gadara, do lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: meu nome é Legião, ou multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, Jesus deixou. E os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios, e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região de Decápolis, ou 10 cidades, o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amém. Vamos orar, igreja. Pai, obrigado por essa palavra tão poderosa que acabamos de ler, Senhor. Uma palavra, Senhor, que fala por si mesma, Senhor, do poder e da vida que o Senhor tem para nós, meu Deus. Eu peço que agora o Senhor nos capacite, Senhor, para que essa palavra se torne ainda mais clara, mais evidente, mais cristalina nos nossos corações nesse momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale poderosamente, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, todo mundo conhece essa história. E por que essa história serve para nós como referência hoje? Porque é um caso extremo. Graças a Deus não tem ninguém aqui igual esse homem. Não tem ninguém aqui andando nos montes e nos cemitérios.
literalmente, geograficamente falando. Não tem ninguém aqui, fisicamente, tendo que ser amarrado com correntes de ferro. Não tem, graças a Deus, não tem ninguém num nível de situação tão terrível quanto esse jovem aqui do texto. Então isso para nós já serve de lição da vida que Jesus veio nos dar. Ou seja, por pior que seja a situação, por mais terrível que seja a história, ou por maior que sejam os pecados ou os problemas que nós estejamos vivendo, que você esteja vivendo, Jesus, Ele é poderoso para fazer uma obra na sua vida. Ele é poderoso. Esse é um texto que fala de uma pessoa que vivia uma situação terrível. Uma situação que só de imaginar, a gente só de ler sobre ele, a gente se a gente não vigiar, já começa a ser gerado no nosso coração até um medo desse homem. Imaginar uma pessoa que vivia pela rua, o outro texto fala que ele andava nu, então já era uma figura estranha. Então a gente imagina um homem nu, cabeludo, fedendo, todo sujo, machucado, porque diz a Bíblia que ele vivia se cortando de propósito com pedras. Então ele vivia ferindo a si mesmo. Esse homem era uma figura estranha na sociedade, naquela comunidade, naquela região. Diz a Bíblia que ele tinha o costume de viver no cemitério, ele morava no cemitério, e de lá ele partiu para encontrar-se com Jesus. E diz a Bíblia aqui que talvez por causa dessa violência dele, de tentar se machucar, e talvez até por medo de que ele ferisse alguém, diz o texto que ele era amarrado com correntes. Diz o texto, irmãos, que ele era amarrado nas suas mãos e nos seus pés, com correntes de ferro. Mas ele quebrava facilmente aquelas correntes. E aquilo então ainda metia mais medo, apavorava muito mais, gerava ainda mais impacto daquela criatura que já não tinha nem mais a aparência de um ser humano. E ali diz a Bíblia que ele passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos. Que coisa terrível, igreja. Gritando. Então cada vez que aquele homem gritava, a imagem daquele homem corria por aquela região. É o endemoniado, é o fulano. E certamente aquele rapaz tinha uma família. E talvez a referência fosse os seus pais, como era costume dos judeus. É filho de fulano. Aquele rapaz que tem aquele problema, que tem aqueles demônios, ou que tem aquele demônio, ou que é louco e que está aí novamente uivando e correndo pelos montes e pelos túmulos. Meus irmãos, esse nível de degradação aqui é um nível radical. Mas é isso, irmãos, infelizmente, que o mundo, que a carne e que o diabo faz na vida do ser humano. A Bíblia diz que existe um inimigo que veio para matar, para roubar, para destruir. Nós estamos o tempo inteiro, irmãos, eu estou falando para vocês. Eu vivi esses dias um tempo muito gostoso na presença de Deus, muito cansativo. Muito cansativo. Os cultos começavam 9 horas, acabava 2 horas da tarde, sem almoço. Mas a gente estava ali sentindo tanta presença de Deus que se precisasse ficar mais, a gente ficava naquela conferência. Muito, muito abençoado. Tinha 95 denominações diferentes representadas ali. E foi se falar sobre a visão MDA. Depois eu vou explicar melhor isso para a igreja em outra oportunidade. Um trabalho muito simples, num sentido, mas quando a gente vai para um lugar desse, a gente pensa assim, eu vou para um lugar desse e eu vou ouvir assim, uma metodologia, um sistema, uma estratégia, faça assim. Até foi falado alguma coisa sobre isso. Mas aqueles homens vieram e trouxeram a palavra, trouxeram muito mais do que estratégia. Trouxeram uma palavra para os pastores e para os líderes. Eu estava lá pensando, seria tão bom se tivesse outros líderes da igreja aqui, outros irmãos. Foi o primeiro que eu fui. No próximo a gente vai fazer um esforço para levar um grupo da igreja ao encontro desse. E, como eu disse, foi uma bênção. Aí hoje de manhã nós fomos lá, na igreja da nossa filha, de uma das nossas filhas,
Uma bênção. Mas olha, irmãos, depois o diabo plantou tentou trazer assim um aborrecimento, eu magoei a minha esposa com palavras, feri mesmo o coração dela. Aí, eu estou sem carro, quando eu fui pegar o celular para procurar, para ligar para o meu motorista particular, o irmão que ia me buscar, um dos irmãos aí, irmão Antônio, os irmãos que me buscam lá, eu esqueci o meu na casa da Carmen. E agora? E procuro e não acho. E agora? Como é que eu vou chegar na igreja? Aí, o tempo passando, eu falei com a senhora, tomara que dê 7 horas comece o culto lá, não fique esperando por mim, que eu já dei essa orientação, né? Deu 7 horas, começa. Vai embora. Mas naquele momento, irmão, daquele atraso, foi um tempo maravilhoso, irmãos, em que a gente pôde se abraçar, orar, chorar juntos, e Deus trouxe um tratamento maravilhoso para o nosso coração, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque se isso não acontecesse, eu não poderia estar aqui ministrando a palavra para você, irmão. Eu seria, talvez, pior do que um político, porque o político ele está falando de coisas dessa terra. Eu seria pior do que um político, porque eu viria falar de um Deus que não é capaz de agir na minha casa. Entende? E isso é muito fácil, irmãos. Muito fácil a gente fazer isso. Mas quando a gente se depara diante de certas situações, ou é Deus ou não é nada, irmãos. Ou é Deus ou não é nada. Foi o que aconteceu aqui, irmãos. Esse homem, ele chegou numa situação extrema. Por isso que Deus está trazendo essa palavra hoje, para dizer para nós que não importa a profundidade do problema, do pecado, da escravidão, com Jesus há uma vida nova para nós, irmãos. Há uma vida nova. Com Deus há algo novo na nossa vida, há algo que Deus quer fazer novo na nossa vida, irmãos. Nós mesmo como igreja, que viemos para cá com uma perspectiva de algo novo, mas se nós não vigiarmos, nós começamos a cair numa nova rotina que nós mesmos criamos para nós. Você veja bem, Jesus chega naquele lugar, e aí um lugar longe, um lugar que muita gente não dava valor, mas olha, não importa o lugar aonde você esteja, Jesus te encontra, meu querido. Jesus te encontra. Se você estiver em Gadara hoje, Ele te acha em Gadara. Não importa, talvez você esteja se sentindo para lá de Gadara, longe, perdido, isolado, sozinho, mas Jesus, Ele te acha aí. Não há lugar que o Senhor não te encontre. Não há beco, não há caverna, não há buraco que o Senhor não te encontre. Mas pastor, eu estou aqui, eu não estou em Gadara, sim, irmão, mas talvez espiritualmente, emocionalmente, você esteja num lugar que pode ser chamado de Gadara também. E pior ainda, talvez você esteja à semelhança desse homem andando por lugares solitários. Talvez à semelhança desse homem você esteja se sentindo como que carregando uma multidão nas suas costas. Carregando como? No espiritismo, a pessoa que recebe aqueles espíritos é chamado de cavalo. Quem já andou por ali sabe o que eu estou falando. É chamado de cavalo. Por quê? Porque ele carrega aquelas entidades no couro, no lombo, no ombro. E é um bom nome, porque aquilo é uma escravidão. Exatamente como aconteceu com esse homem, irmãos. Mas eu quero enfatizar isso nessa noite, na sua vida. Talvez, eu quero dizer para você, não se acostume com o seu problema. Não se acostume com a sua situação. Não se acostume com esse pecado. Esse rapaz, ele já estava numa situação de estabilidade maligna na vida dele, tão radical, que eu acredito que já não havia nenhuma esperança. Ele já estava acostumado. As pessoas daquele lugar, irmãos, presta atenção, estavam, apesar do pavor que elas tinham dele, elas estavam tão acostumadas com ele, que quando houve a possibilidade dele ser liberto, eles preferiram que ele ficasse do jeito que estava. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes, irmãos, nós falamos que queremos mudança na nossa vida, mas de fato não queremos. Queremos permanecer do jeito que estamos.
As pessoas daquele lugar estavam ali diante de Jesus. E quando, repito, houve a possibilidade de uma mudança radical, eles disseram, não, deixa esse homem do jeito que está. Nós preferimos conviver com o pavor, com o medo, mas não mude a nossa vida. Tá bom ter esses demônios perto de nós. Olha que coisa terrível, olha que opção tenebrosa. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós continuam fazendo essa opção hoje. Deixa esse demônio perto de mim, deixa esse pecado perto de mim, deixa as coisas do jeito que estão. Mas é interessante, irmãos, que até o diabo sabe que quando Jesus chega de verdade no lugar, as coisas nunca vão ficar do jeito que são. Nunca, irmãos. Jesus, quando ele chegou naquele lugar, o demônio se incomodou. Diz a Bíblia que o demônio saiu correndo de dentro do cemitério. E cemitério, irmãos, na Bíblia, é símbolo, a simbologia do cemitério é de lugar de impurezas. Tanto que o judeu ele não podia tocar no morto. Se ele tocasse no morto, ele era considerado impuro. Aí ele tinha que passar por um ritual, até ser considerado puro novamente para estar no meio do povo e participar do culto. Porque a pessoa morta era considerada impura. Imagina o cemitério. Cemitério traz o quê? Traz a visão da morte. Cemitério traz o quê? A visão da falta de esperança, da falta de perspectiva, da falta de sonhos. No cemitério ninguém sonha, irmãos. E tem muita gente, irmãos, infelizmente, talvez nessa noite haja alguém aqui que está no cemitério. Já não tem mais sonho, já não tem mais perspectiva, já não tem uma visão que vá mais longe. Está apenas ali. Está apenas aí. Acorda, trabalha, estuda, mas já não tem nenhuma visão que vá além. Olha, irmãos, quando as coisas de Deus acontecem, é tão tremendo, que até nesse lugar acontece algo diferente. Eu estou me lembrando aqui dos ossos de Eliseu. Quando Eliseu foi sepultado, todo mundo lembra de Eliseu, um grande profeta do Velho, um dos grandes profetas do Velho Testamento. Eliseu foi sepultado. E aquele homem tinha, assim, tanta graça de Deus, tanta unção na vida dele, que quando numa batalha lá alguém morreu e foi jogado na cova, aonde, sem saber, estavam sepultados os ossos de Eliseu. Quando o morto caiu lá, ele ressuscitou. Bateu naquele osso e ressuscitou, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus estava ali ainda. É isso que Deus faz, irmãos. Deus tem uma vida para você. Não importa o lugar onde você se encontra hoje, se é num monte de tristeza, se é num cemitério de angústia, não importa. Jesus te encontra aí. Outra coisa que a gente precisa lembrar, à luz dessa experiência, e eu quero enfatizar isso novamente, não importa a radicalidade das manifestações do mal na sua vida. Talvez você esteja vendo coisas, talvez você esteja ouvindo coisas, talvez você esteja vivendo com medos, oprimido, e talvez até escravizado, mas não importa a radicalidade. Observe bem, esse menino aqui, esse jovem, ele estava, se é possível falar numa escala de opressão e de possessão e de escravidão espiritual, esse rapaz, se ele não estava no máximo da escala, ele estava a poucos, talvez pior do que isso, só o inferno, propriamente dito. Porque esse rapaz não vivia. Ele era um escravo jogado para lá e para cá, na mão do diabo, irmãos. E infelizmente ainda existem pessoas assim. Estão aí sendo jogadas, o diabo fazendo hora com você, fazendo hora com a sua cara, rindo de você, oprimindo você, humilhando você, impedindo que você encare e receba a vida que Jesus tem para você, que você tenha consciência disso. No caso desse rapaz aqui, como já falei, não havia mais esperança. Mas sobrava o quê? Abundantemente. Sobrava medo, sobrava vergonha, sobrava constrangimento. Eu fico imaginando os pais daquele rapaz. Se um filho nosso tem uma dor de barriga, quem é pai, mãe aqui sabe disso. Quem ama alguém sabe disso. Se alguém que a gente ama, íntimo nosso ali, da nossa família, que está ali todo dia, que a gente conhece, sabe quando está bem, quando está mal. Se aquela pessoa tem uma dorzinha de cabeça, a gente, puxa,
tomar um remedinho, vamos ver isso, tal. Está doendo muito, vamos no hospital. Você já fica... Esses dias minha filha lá de São Mateus passou mal, a mãe correu para lá. Por quê? Né? É assim. Imagine você ver um filho numa situação daquela. Pelado, se cortando, correndo de um lado para o outro. Além da vergonha de ter alguém daquela situação, o sofrimento, o constrangimento, a dor de ver aquela pessoa daquele jeito. Tudo isso, irmãos, é obra do diabo. Tudo isso é obra de Satanás. O diabo não é Deus, mas nós vivemos num mundo que tem dado lugar a ele. E ele vai agindo. Por isso que a Bíblia diz, não dês lugar ao diabo, porque se o lugar for dado a ele, ele vem e ele age sem misericórdia. Ele não teve misericórdia desse rapaz, e ele não tem misericórdia nem da minha vida, nem da sua. Se a gente não vigiar, ele entra na nossa casa, ele entra no nosso local de trabalho, ele entra na nossa igreja. Eu estou lendo um livro, e talvez eu pregue sobre um capítulo daquele livro. Eu achei um título muito interessante. Quando Satanás vem na igreja. Eu acho que Satanás frequenta mais a igreja do que muitos crentes. Sabia? Quando Satanás vem na igreja, ele vem. Ele futuca um, ele mexe com o outro. Ele faz um falar uma coisa errada. Ele faz um magoar o outro. Ele faz o outro ferir o outro. Entende? Ele faz, irmãos. Ele tira a sua atenção. Ele faz você julgar o irmão. Ele faz você humilhar o outro. Ele faz você desdenhar do outro. Ele divide. Ele separa. Entende? Não quer dizer que nós, seres humanos, não temos responsabilidades. Temos. Claro que temos. Mas o diabo ele fica ali fomentando, encorajando, apoiando, ajudando. Quando você pensa em fazer alguma coisa errada, diz, é isso mesmo, faz mesmo, vai lá, mete bronca. Não deixa pacho não, é assim mesmo que tem que ser. E você vai dando ouvido. E a gente vai caminhando e fazendo a vontade do diabo. Esse rapaz aqui, diz o texto aqui uma coisa muito séria, que ele vivia se ferindo de propósito com pedras. E meus queridos, quanta gente se ferindo. Eu já falei um pouco das feridas que os outros fazem em nós, mas muitas vezes somos nós mesmos que nos ferimos. Nós mesmos que nos machucamos. Com a maneira como vivemos. Com as coisas que falamos, com as coisas que alimentamos, com as atitudes que tomamos, nós mesmos. Irmãos, eu tenho eu já até esqueci, acho que é 22 ou 23 anos de pastorado. Não é de crente não, de pastor. Eu comecei cedo, sou jovem ainda. E eu já li, irmãos, não sei quantos livros, já participei de um monte de conferências, mas a gente sempre tem que ter aquela humildade, irmãos, de aprender, de sentar aos pés de outros que nos ensinam. Porque a gente nunca sabe tudo, irmãos. Quando a gente acha que sabe tudo é porque a gente não sabe nada. E uma coisa que Deus falou muito no meu coração nessa conferência, irmãos, ali. E eu fui vítima disso, irmãos. Eu sofri isso aqui na igreja, há pouco tempo. E os pastores, como eu disse, eles não estavam falando de metodologia, apesar de ter uma grande metodologia nesse processo. Mas eles estavam falando até da vida deles mesmos, das lutas deles. E eles falaram uma coisa que eu falei, puxa, olha, eu já escrevi, irmãos. Eu praticamente tenho um livro sobre liderança escrito, falta publicar, por incrível que pareça. Apesar da minha liderança, às vezes, fraca aqui na igreja. Mas olha, irmãos, uma das coisas que Deus me falou, e através daquele pastor, e que eu sofri, não se isole. Não se isole. Né, irmã? Não se isole. E outro dia os irmãos estavam me puxando a orelha aqui, né? Pastor, você está se isolando. Só não vai lá em casa mais. Né? Ele falando isso lá, irmãos, eu fiquei pensando, rapaz, Deus está falando comigo aqui tremendamente. Porque quando a gente se isola, irmãos, o que diz o texto aqui, gente? Que aquele rapaz, ele vivia numa comunidade de endemoniados. Nem assim. Ele vivia como? Solitário. Sozinho. Ele ia para os montes, ele ia para os cemitérios, ele corria de um lado, corria para o outro, gritava. Solitário. Meu querido, quando a gente se... olha a imagem que me vem na mente agora. Ovelha que se afasta é prato fácil para o lobo que chega.
caiu aqui agora essa, guarda aí. Ovelha que se afasta do rebanho é prato fácil para o lobo que chega. É ou não é? O lobo está de longe lá olhando. Está lá. Aí ele vê lá, aquela ovelhinha lá está separada. Ele vai no meio do monte, ele vai naquela, já está. Ele já olha, já vê ela até assada. É aquela, igual no desenho, né? Que o personagem com fome já vê o frango assado. O frango nem morreu, ele já está vendo assado. É assim o diabo, ele olha você, daquele ali, já está na minha boca. É assim, irmãos. Isso é um princípio, não se isole. Não é só para líder, não, é para a ovelha, para todos nós. Esse rapaz aqui estava isolado, irmãos. É isso que uma das coisas que o diabo faz para enfraquecer a gente. Porque quando você se isola, você não tem com quem chorar, com quem desabafar, com quem compartilhar, receber uma oração, receber uma palavra. Via de regra, todo líder que cai, ou todo crente que cai, ele passou por um tempo de isolamento. Elias. Quando Elias entrou em depressão e fugiu para a montanha e entrou na caverna, ele estava acompanhado? Sozinho. Sozinho. E aí ele começa a ver, sozinho a gente começa a ver as coisas errado. Mas quando a gente tem outros perto da gente, alguém chega para nós e diz assim, não é assim não, rapaz. Você está pensando errado. Você acha que ninguém te ama, mas tem um monte que te ama. Você acha que ninguém que só você é o fiel, mas tem 7 mil que não dobraram o joelho ainda. Ainda tem gente de pé que acredita. Entende? Não se isole, meu irmão. Senão o lobo vai chegar e você pode se machucar. Esse rapaz, irmãos, e nisso e muito mais, ele serve de paradigma do extremo e das possibilidades que o mal pode manifestar, manter, estabelecer na vida da gente. Infelizmente. Existe essa força maligna em ação. Mas, meus irmãos, quando Jesus se manifesta, quando o Senhor Jesus está presente, não há multidão de demônios, não há legião das trevas, não há poder de força maligna. Você percebe que esse é um dos sinais de uma verdadeira possessão. Existe uma doença chamada esquizofrenia, que às vezes parece com possessão. Mas uma dos sinais de uma verdadeira possessão maligna é que a pessoa possessa, normalmente, ela manifesta uma força sobre-humana. O esquizofrênico ele também manifesta, mas não tanto. Eu já comentei aqui, um endemoniado, um possesso, ele pega um banco daqueles de igreja antigo com a mão só. E levanta. E uma vez eu ouvi um testemunho de um ex-guru indiano que se converteu, ele falou que uma tia dele endemoniada, quando ele se converteu, pegou uma geladeira com a mão só para atacar nele. Coisa do diabo mesmo, irmão. Coisa das trevas. Imagine, uma pessoa pegou uma geladeira com a mão só para empurrar, porque ele tinha se convertido. Ele serviu o diabo e se libertou e a família dele se voltou contra ele. E esse ataque aconteceu. Então, mete medo, irmãos. Imagine uma pessoa dessa chegar para você e dizer, e aí? Vai encarar? Né? Mas, irmãos, você vê que Jesus, ele não faz nem estardalhaço. Ele simplesmente diz, sai dele. Sai dele. A palavra de Jesus tem autoridade, irmãos. A palavra de Jesus é poderosa. A palavra de Jesus é mais poderosa do que uma corrente de ferro. Se tentaram amarrar ele muitas vezes com corrente de ferro, mas aquela corrente não conseguia. Mas quando Jesus chegou, não precisou corrente. Jesus disse, sai dele, liberta ele. O seu poder sobre ele está quebrado. E por uma questão do propósito de Deus, aconteceu o que aconteceu. Aqueles demônios foram jogados nos porcos. Porcos, no passado, era considerado um animal impuro para os judeus. Então, aquilo ali não significava uma perda. Significava uma perda, sim, para aqueles que valorizavam mais os porcos do que Jesus. Porque nas entrelinhas está escrito aqui, irmãos, que um grupo daquela cidade preferiu os porcos
do que Jesus Cristo. Talvez, pela graça, alguns deles mais adiante possam ter se convertido, mas nesse momento aqui, eles fizeram uma escolha terrível. Eles preferiram os porcos. Jesus, vai embora! E deixe a gente com os nossos porcos, com a nossa porcaria aqui. Não é assim que muita gente continua fazendo? Jesus, vai embora. Nós não queremos, Jesus, você na minha casa, na minha família. Eu prefiro continuar com a minha porcaria aqui. Prefiro continuar com a minha droga, com a minha prostituição, com a minha promiscuidade, com as minhas mentiras, com os meus golpes, com a minha soberba, com a minha loucura, com a minha vaidade, com a minha... E por aí você vai pensando e o Espírito Santo vai falando com você. Mas, meus queridos, eu não vim falar do que o diabo faz em você, ou faz na vida das pessoas, ou na nossa vida. Eu falei da vida que Jesus tem para nós, irmãos. Isso está embutido aqui também, irmãos. Jesus tem para nós uma vida de liberdade, irmãos. Uma vida de liberdade. Você não foi salvo para viver escravizado. Aquele rapaz, ele foi liberto, irmãos, de anos de uma opressão, de uma possessão, de uma escravidão terrível na vida dele. Quando ele teve um encontro com Jesus, a liberdade veio sobre a vida dele, irmãos. Você não foi feito para, eu agora sou crente, mas continuo escravo. Ou se você acha que isso é a vida cristã normal, você está enganado. Nós lutamos sim contra o pecado, nós batalhamos sim contra as trevas, nós estamos numa luta espiritual, sem dúvida, irmãos. Mas a Bíblia diz que nós já somos vitoriosos. A Bíblia diz assim, que o pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia diz assim, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Entende? A Bíblia diz que na cruz do Calvário, Jesus derrotou o império das trevas. Então, cada vitória nossa, cada passo que nós damos em vitória contra o inimigo, nós não estamos declarando algo novo para o diabo, nós estamos lembrando a ele uma derrota que já foi determinada sobre a vida dele. Lá no Calvário, irmãos, não é você que vence com palavras mágicas, com estratégias humanas, é você em Cristo Jesus que vence. Porque essa é a vida que Jesus veio trazer para nós. Jesus veio trazer a liberdade da morte, morte espiritual e da morte mesmo, irmãos. Jesus veio trazer a libertação da morte, porque a Bíblia diz que sem Jesus nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em Cristo há vida. Nós saímos literalmente do cemitério espiritual e começamos a contemplar a glória de Deus, irmãos. A Bíblia diz isso, que nós estávamos mortos. O que é um morto? É um morto. Mas em Cristo nós somos trazidos para a liberdade da morte. Nós somos trazidos para a liberdade do medo. Já não há mais medo, meu querido. Eu fico preocupado quando eu ouço... como pastor, a gente ouve isso às vezes das pessoas e a gente tem que tratar, ajudar as pessoas. Então você não precisa ter vergonha se você está sofrendo disso. Mas você não pode se acostumar com isso. Vira e mexe, a gente ouve alguém. Eu sou crente, mas eu tenho tanto medo. Tenho medo do escuro. Tenho medo de ficar sozinho. Tenho medo disso, tenho medo daquilo. Tenho medo até da morte. Entende? Meu querido, a vida que Jesus veio trazer para você significa libertação dos medos. Jesus não salvou você para você continuar oprimido, inseguro, com medos. Com medos. O Senhor Jesus, Ele é poderoso. Aquele medo que estava estabelecido naquele lugar foi repreendido pelo poder de Jesus. A Bíblia diz para nós aqui, irmãos, que o Senhor Jesus veio trazer uma vida de liberdade de todo tipo de cadeia. Uma vida de vitória sobre o mal, irmãos. Uma vida, interessante, de perfeito juízo. O mundo pode achar que o crente é doido. Entende? Como assim? Por exemplo, o mundo acha que o crente que dá dízimo e oferta é doido. O mundo acha que o jovem que casa virgem é doido. Ou que namora sem transar é doido. O mundo acha que o crente que não dá pernada no outro é doido quando ele tem oportunidade para dar pernada e não dá. Todo mundo sabe o que é pernada, né? Não é no futebol, não. É dar um golpe no outro. Também não é golpe de karatê, não. É golpe mesmo.
arrancar alguma coisa do outro, enganar a outra pessoa. Às vezes aparece oportunidade assim. Aí você é crente, você toma o prejuízo ou você deixa de ganhar, mas você não fala. Ah, você é doido, rapaz. Vai perder essa boca. Eu sei que você está precisando desse dinheiro, você não vai entrar nessa. Para o mundo isso é loucura, irmãos. Mas a Bíblia diz que para Deus isso é perfeito juízo. A Bíblia diz que aquele rapaz ele foi encontrado ali em perfeito juízo, irmãos. Imagina, irmãos, agora, aquele rapaz sentadinho. Se ele fosse da Assembleia de Deus, ele estava de paletó e gravata. Se ele fosse daqui da comunidade, estava de jeans, camisa polo, penteadinho, cheiroso, barbeado. Tem um programa aí que eu assisti algumas vezes que fala Transforme Meu Marido. Já viram? É um negócio incrível. Eles pegam o cara horrível, sem cabelo, sem dente, sujo, barbudão, e o cara vira um galã. Quase que eu fui lá arrumar um cabelo. Eu fiquei pensando, onde é que eles arrumam cabelo bonito desse jeito com essa turma? Os caras mais careca do que eu. Quem já viu esse programa? É interessante. Aí a mulher se apaixona de novo pelo marido. É interessante. Salve meu marido. É um negócio assim. Que coisa linda, aqueles camaradas. Fica bonito mesmo, irmãos. Aí quando eles mostram a foto antes e depois, poxa, eles tratam do dente, faz até cirurgia plástica, parece. Arruma meu marido. O Joca tá ligado, viu? Arruma meu marido. Irmãos, aquele rapaz ficou igual o Arruma Meu Marido. Oi? Tem muito irmão aí mal precisando, né? Aquele rapaz estava ali, irmãos, bonito, igual aqueles maridos arrumados. As pessoas olhavam para ele e diziam, puxa, mas olha, esse aí não era o doido do cemitério. Esse aí não era o doido que ficava uivando igual o lobisomem aqui. Esse aí não é aquele que ficava se cortando com pedra. Esse aí não é aquele que ficava pelado, andando para lá e para cá, dando susto no povo. Não era esse aí que todo mundo, que as crianças corriam dele, que quando ele estava na rua todo mundo se trancava dentro de casa. Não é esse aí? Como é que ele está bonito? Como é que ele está arrumado? Como é que ele está cheiroso? Como é que ele mudou? Meus irmãos, isso é perfeito juízo. Jesus, ele transforma a nossa vida de verdade, irmãos. Jesus não veio fazer uma maquiagem, ele não veio só tratar do exterior como arruma meu marido, ele veio cuidar do coração. Porque aquilo de ruim que tinha dentro dele foi arrancado, irmãos. Por isso ele estava ali com aparência diferente. Essa é a obra de Jesus. Ele vem arrancar aquilo que está ruim dentro de nós, aquilo que está podre dentro de nós, aqueles demônios que estão dentro de nós, ele vem arrancar para nos dar uma vida de liberdade, irmãos. E aí a gente vai ter um perfeito juízo. A gente vai olhar para a vida com um olhar diferente. A gente vai olhar para os relacionamentos diferentes. A gente vai olhar para a família diferente. E olha, quando a gente vive isso, irmãos, esse olhar diferente da vida, esse olhar diferente para as pessoas, esse olhar, e aí, eu quero dizer uma coisa a você aqui, presta atenção. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, irmão, a gente tem que fazer o mais rápido possível. Sabe por quê? Vou falar para você, eu não tenho vergonha de falar isso não. Eu vim desse encontro pensando, dessa conferência, e eu o Espírito Santo vinha falando isso comigo há algum tempo, irmãos. E aí quando eu fui lá, isso ficou ainda mais marcante numa das palavras que eu ouvi lá, exatamente o pastor contando uma história exatamente igual. E eu falei, poxa, eu preciso pedir perdão à minha esposa. O pastor traiu a mulher? Não, irmãos, não é nada disso. Preciso pedir perdão porque eu não tenho tratado a minha esposa com o respeito, com o carinho que ela precisa e merece como esposa. Eu preciso pedir perdão a ela. Eu preciso falar isso para ela e outras coisas mais, que não dá tempo de eu falar. E eu estava isso batendo no meu coração forte. E eu, não, vou ter um momento de falar. E falei nada ontem. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu chamo ela e a gente vai orar e eu vou falar isso para ela. Tal. Eu falei. Sabe o que aconteceu? Eu não vigiei. Ao invés de eu falar isso, eu falei coisas que feriram o coração dela. Entende?
Mas, irmãos, Jesus é maior. Porque depois eu pude falar para ela, sabe o que eu queria falar para você? Era isso, isso. Ela falou para mim, por que você não falou isso logo? Quanta coisa ruim a gente tinha evitado, irmãos. Mas, irmãos, quando a gente pode se abraçar, chorar junto, se amar diante do Senhor e dizer, Jesus, tem misericórdia, Jesus. O Senhor é o nosso Deus. A minha casa é casa de bênção. Meus irmãos, não tem demônio que fique ali, irmãos. Entende? Meu amado irmão, quando a gente tem e a gente recebe essa vida de Jesus, a gente passa a ter uma vida digna e uma vida abençoada, irmão. Uma vida digna e abençoada. Esse rapaz aqui, irmãos, ele estava agora ali sendo respeitado. E olha, gente, o que eu estou falando aqui não acontece só no passado, não. Isso é obra de Deus hoje. Eu estou lembrando aqui, alguns aqui assistiram um mendigo que apareceu numa igreja cantando. Antenógenes, o nome dele. O homem canta que é uma fera. Ele chegou lá bêbado, magro, barbudo, feioso. Eu acho que ele deve ter falado para o pastor, pastor, eu sou desviado da igreja, porque tem de gente desviada. E eu canto, pastor. Aí talvez até com incredulidade, mas canta aí para a gente ver. Rapaz, o homem cantou de arrepiar. Quem viu esse vídeo? Bastante gente. Aí esses dias eu vi a foto dele de novo. O homem já gravou CD, tá gordo, sarado, bonito. Antenóide agora tá lá, Antenóide Produções Musicais. Incrível. Você nem diz que é o mesmo, irmãos. Era um desses que andava aí, ó. Irmãos, é isso que o Senhor faz. Ele pega uma vida que ninguém mais acredita, irmãos. Ele pega aquele que já está lá largado. E glória a Deus que não é o caso de ninguém aqui, irmão. Mas ele pega aquele que está no lixo, que está lá no cemitério da vida, que está mais morto do que vivo. Naquele que o diabo já tem plantado uma raiz profunda, que parece que não tem nem libertação para ele. Mas quando Jesus chega, irmãos, basta uma palavra de Jesus, irmão. Basta um toque, basta manifestar a presença de Deus na vida, basta um encontro, quando essa pessoa se apresenta diante de Jesus e diz, olha Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Irmãos, a história desse rapaz, mantida as devidas proporções, é a história de cada um de nós, irmãos. Porque antes de Jesus nós estávamos perdidos, mas com Jesus nós somos achados. Nós somos trazidos de volta à vida. Nós somos erguidos, nós somos colocados em perfeito juízo. As trevas já não passam a não ter mais autoridade sobre a nossa vida. Aqueles demônios que nos assediavam e que às vezes até tinham vitória sobre nós, eles agora estão enfraquecidos contra você. Por quê? Porque quando ele chega perto de você, se você é de Jesus, ele vê a presença de Deus. E não tem jeito, irmãos. Pode ser uma legião, mas contra Jesus não aguenta, não tem jeito. Jesus, irmãos, ele é o mais valente. Ele não é só o valente, ele é o mais valente. A Bíblia diz que quando Jesus, um dos nomes de Jesus, e é com esse nome que ele vai ser conhecido na sua volta, ele vai ser chamado, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Leão, irmãos. O leão mete medo até no elefante. Leão. Quem já viu um leão ao vivo? Eu já tive a oportunidade de ver no zoológico. O leão de zoológico, às vezes, é meio fraquinho, né? Mas mesmo ele meio fraquinho, você sente aquela imponência, aquela postura. O leão é sempre leão, irmãos. Mesmo meio magrelozinho, coitado. Gosto de leão de circo aí, do interior. Mas você vê que, mesmo ele ali, mas o nosso não, o nosso Jesus, ele é forte, poderoso, cheio de poder, de autoridade, irmãos. Não é leão de circo, é leão da glória, irmãos. E aí, meus irmãos, quando você tem Jesus, quando você recebe essa vida de Jesus, você passa a ter um poderoso testemunho, irmãos. Uma vida de testemunho. Meu querido irmão, isso é muito para a igreja agora, irmãos. Uma vida de testemunho poderoso.
Irmãos, Deus tem nos dado esse trabalho ali de evangelismo nos bairros. Por enquanto, Deus está nos dando isso, mas talvez Deus nos dê outras direções. Nós temos que estar sensível ao Espírito Santo. Mas, irmãos, mais do que essa visão de nós estarmos, vamos dizer, a igreja toda num bairro numa noite, a igreja toda no outro bairro, a visão de Deus, irmãos, são os crentes espalhados pela cidade, dando um testemunho poderoso, irmãos. Que Deus falou para esse rapaz queria estar ali junto com o grupo que seguia Jesus de perto. Ele queria estar junto com os apóstolos, com os outros discípulos ali. Mas o que Jesus falou? Não, você não vai com a gente não. Não é que Jesus não queria ele perto, ele continuava na comunhão. Mas Jesus falou, não, você tem uma missão a cumprir aqui, ó. Você vai lá para os seus parentes, para os seus amigos, para o pessoal que te conhece, que sabia como era a tua vida antes, que sabia que você era um infeliz, um derrotado, um caído, um viciado, uma prostituta, um prostituto, um ladrão, um mentiroso, um oprimido, um endemoniado. E agora eles vão ver que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E você vai poder dizer para eles, olha, eu sou uma pessoa nova, e esse Jesus que operou isso em mim, ele pode operar em você também. Contra fatos não há argumentos, irmãos. A estratégia de Deus é essa. É você chegar e dizer, antes eu era assim, mas é igual aquele cego, eu era cego e agora vejo. Não sei explicar isso muito bem não, mas uma coisa eu sei, eu era assim, Jesus mudou a minha vida. Era o testemunho, irmãos, que aquele rapaz tinha. Jesus falou, não, vai para a sua casa, volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Que glória, irmãos, esse é o testemunho do Evangelho. Você chegar para um colega de trabalho, para um amigo, para um parente, para um vizinho, abraçar ele, segurar na mão dele, conversar com ele olhando nos olhos e dizer, olha rapaz, eu estou vendo que você está numa situação terrível, mas Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode fazer um milagre na sua vida, Jesus pode perdoar você, pode transformar você, pode levantar você dessa situação. Ele fez na minha vida, ele fez na vida do irmão fulano lá na igreja, do irmão fulano. Se você quiser conhecer essa turma, vai lá na igreja que você vai conhecer. Ó, esse aqui era isso, esse aqui era aquilo. Irmãos, eu ouvi um testemunho, eu vou até procurar se eu acho isso na internet, que eles falaram que tem. De um filho de crente, presta atenção nisso, irmão. Um rapaz criado na igreja. Quando chegou na juventude, aquele rapaz se afastou. Aí, como diz aí no mundo, saiu do armário. Eu acho que saia da cova, né? Mas tudo bem nada, entre aspas. Virou um homossexual declarado. Botou seio na dianteira e na traseira. Silicone. Os irmãos entenderam, né? Ficou aquela criatura esquisita. Foi para a Itália. Viver lá. O pastor até comentou, ele fez esse comentário. Nós estamos tentando, foi um sacrifício para a gente colocar um missionário na Itália. Nós levamos quase 5 anos para conseguir um visto para ele entrar lá como missionário na Itália. Aquele menino, nessa situação, entrou sem documento. O diabo vai facilitando, né? Está lá, aí foi para a Itália, irmãos. Aquela figura. Mas a mães de oração, irmãos. A mãe na igreja pagando o preço em oração, irmão. Mãe, não desista de orar pelo seu filho. Está na cadeia, talvez. Está perdido. O Senhor, não é você que vai converter, ele é o Senhor, irmão. Talvez lá no fundo do poço, lá no cemitério, como esse rapaz, é a hora que alguém vai chegar lá e vai falar para ele de Jesus. Essa mãe, não, falava com Deus, Senhor, eu criei meu filho para o Senhor, eu só me dei um filho homem. E foi orando. Aí esse rapaz, lá na Itália, vivendo aquela vida, ele sofreu um acidente lá. Aí ele teve que se apresentar sem documento, mas lá no hospital ele não podia ser mulher. Aí, naquela situação toda, ele com conhecimento básico do Evangelho, procurou uma igreja lá. E ali Deus começou a fazer a obra, irmãos. Ali ele se converteu, voltou para o Brasil, tirou aquela parafernália estrambólica que ele colocou no corpo, entende? Virou homem, virou o que Deus, da forma como Deus o criou.
E hoje, irmãos, lá na igreja, ele lidera não sei quantas células lá na igreja dele, irmãos. É um servo de Deus. Casou, parece, já tem um filho, alguma coisa assim. Não tenho certeza se ele casou ou vai casar. Entende? Irmãos, uma vida de testemunho poderoso, que glorifica a Deus e leva outros a Cristo. É isso o propósito de Deus para a sua vida, irmão. Quando você recebe a vida de Jesus, você recebe o poder de ser uma testemunha de Jesus. Isso não é coisa para pastor só não, irmãos. É para pastor também. Ah, não. O pastor é a testemunha oficial da igreja. Negativo, irmãos. Isso não existe na Bíblia. Deus, eu sempre falo isso aqui, Deus colocou você naquela fábrica, naquela escola, naquela empresa, naquela lanchonete, naquela quadra, naquele campo de futebol, naquela pista de corrida, onde você estiver, Deus colocou você ali não só para você ganhar dinheiro ou para você fazer lazer, mas para você ser uma testemunha poderosa de Jesus, irmãos. Ganhar outros para Cristo. Imagine, irmãos, que esse rapaz aqui, é pena que a gente não sabe, não sei se no céu a gente vai saber o resto da história, mas eu imagino, irmãos, pela ordem natural, do sobrenatural, que ele se transformou num grande evangelista. Que quando as pessoas olhavam para ele, já diziam, rapaz, me conta essa história. Aí, meu irmão, a faca e o queijo da mão. É Jesus de Nazaré, rapaz. É Jesus de Nazaré. Eu estava lá um dia, lá no cemitério, e de repente um homem pisou na minha cidade. E quando ele pisou ali, um negócio estremeceu dentro de mim. E eu saí correndo. E quando eu cheguei lá, ele deu uma palavra, e aquela palavra bateu como um raio no meu coração. E aquelas forças das trevas que habitavam dentro de mim tiveram que sair. E quando saí, eu me vi leve, solto, liberto. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. E a minha primeira impressão foi que eu estava sujo e fedorento. Eu tomei um banho depois de muitos anos. Penteei o cabelo. Eu estava pelado, eu fiquei com vergonha. Eu corri, botei uma roupa e me sentei aos pés daquele Jesus. E eu fiquei tão feliz com ele, tão maravilhado com a graça dele na minha vida, que eu falei, eu vou seguir esse homem o resto da minha vida. Onde ele estiver, eu estou ali no pé dele fisicamente. Mas quando eu falei com ele, ele falou, não. Você é meu servo, mas eu quero te usar aqui. Você vai para a sua casa, para a sua terra, você vai falar para os seus parentes o que eu fiz na sua vida e como Deus foi bom com você. O que ele fez, irmãos? Ele obedeceu. Ele obedeceu. E eu imagino, eu ouso dizer, sem correr o risco de ser herege, que ele foi um tremendo evangelista, irmãos. Porque não tem como não ser, irmãos. Quando Jesus está vivo dentro de você, irmão, não tem jeito não, você acaba falando de Jesus. Você não tem jeito, você vai falar. Mas para você falar de Jesus, Jesus precisa estar na sua vida de verdade. Falar de Jesus não é falar de igreja, não. Não, a minha igreja é excelente. Você já viu o tamanho do quadro que tem na minha igreja? Na sua não tem. Entende? Na minha tem. Você já viu o púlpito de madeira que tem lá? A sua é aqueles púlpitozinhos de plástico. Não, irmão, isso não é testemunho, não. Testemunho é você falar, olha, Jesus é real. Ele tem agido na minha casa. Ele tem abençoado o meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos. Jesus é real. Ele tem me abençoado. Ele tem me curado. Ele tem restaurado. Ele tem trabalhado na minha alma, no meu coração. Quando eu estava caído, Ele me levantou. E quando eu passo lutas, Ele me conforta e me encoraja. Ele é real. E Ele pode ser real na sua vida também. Meu querido, a gente pode ficar aqui a noite toda, dias e dias, todos nós que já conhecemos a Jesus aqui de verdade, falando a vida que Jesus traz para nós. É uma vida maravilhosa, irmãos. É uma vida perfeita, sem lutas, sem tribulações? Não, irmãos. Mas como eu disse, é no meio dessas tribulações que a gente tem aquelas experiências maravilhosas com Jesus, irmãos. Quantas vezes a gente estava ali querendo entregar os pontos, querendo desistir, e de repente você tem uma visitação maravilhosa de Deus. E Deus fala com você, eu estou com você. Como Deus já fez nessa noite, Deus toca. Quando você pensa se jogar no pecado, se entregar, esse negócio é muito difícil. É difícil sim, irmãos. Mas não é na força do homem, é na força do Senhor.
Não foi aquele rapaz que ficou lá, sai demônio de mim, sai demônio de mim, não. Foi a palavra de Jesus sobre a vida dele, meu irmão. Deixe a palavra de Jesus ser palavra de autoridade sobre a sua vida nessa noite. Receba essa palavra de autoridade de Jesus na sua vida. Jesus, Ele está aqui e Ele quer abençoar você nessa noite, meu querido.